Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos aqui para a aula da Escola Bíblica Dominical, nosso livro discipulado. Nós estamos aqui agora no capítulo número 6, Evangelismo. Vai ser um tempo muito legal em que nós vamos falar aqui a respeito de evangelismo, o cristão e o evangelismo. Vamos ver o que temos para nós hoje. Quero passar um filme para você, um vídeo, né? Um vídeo curto, mas muito bacana. Eu vou compartilhar com você nesse momento e você vai ver que coisa legal que é o que temos aqui. Muito bem, então nós estamos aqui, evangelismo, né? Vamos ver o que é que tem para nós neste tópico de evangelismo. Olha só esse vídeo, que bonito. Muito bem, você viu esse vídeo muito interessante que mostra a expansão mundial das 5 maiores religiões mundiais. Nós vimos o judaísmo, onde você pode ver ali pela cor, acho que, não lembro se roxa ou vermelha, não lembro muito bem, ele está azul, quer dizer, ele está confinado somente mais, hoje, a Israel, uma região muito pequena. E nós vemos a expansão do Islã como é grande. Também a expansão do hinduísmo e do budismo são expansões muito grandes que têm acontecido na Terra, né? E o catolicismo, o cristianismo, ele também tem uma grande expansão, mas hoje o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma retração do cristianismo, principalmente na Europa, com uma expansão muito grande do islamismo pela Europa. No Brasil, onde o Islã era muito pequeno, ou quase que inexistente, hoje o Islã tem tomado conta de porções grandes do Brasil
inclusive no nosso estado, no estado de São Paulo, onde grandes mesquitas têm sido erigidas, construídas, por exemplo, na cidade de Embu das Artes, é uma cidade onde o Islã está crescendo demais, e também na cidade de São Paulo, na capital, o islamismo tem também fervilhado. Ou seja, esse assunto do evangelismo é um assunto importantíssimo que nós precisamos abordar, conversar e falar muito, muito francamente e entender bem a nossa parte da evangelização. Muito bem, nós tomamos aqui como texto base Romanos capítulo 10, dos versículos 9 a 15, que vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Desculpe, irmãos. Bom, muito bem. Nós vemos essa passagem, ela é muito clara, né? Ela é clara quando diz, né, da confissão com a boca, a crença no coração. Mas como que vão confessar aquele que não conhecem? Como que vão invocar o que não creram? Como não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados, né? Então a gente vê um processo aqui que precisa acontecer, e o processo aqui está muito claro. O processo é o seguinte: a conversão, essas pessoas que se converteram, elas ficam firmes no Senhor Jesus, e elas começam então a evangelizar, elas são preparadas, melhor dizendo, são preparadas na igreja, e a igreja então depois começa a enviá-las para que elas estejam evangelizando outras pessoas, e assim o ciclo prossegue. É assim que acontecem as expansões das religiões. Essas 5 maiores religiões que nós vimos aqui, é desta forma que elas começam a se expandir. É por tradição oral, ou seja, alguém precisa conhecer e este alguém precisa falar. E alguém precisa ensinar e enviar para que essas pessoas comecem a falar também e outras pessoas, então, vão se convertendo. Porém, muitas pessoas perguntam e não sabem o que é evangelismo e como fazê-lo. E é exatamente aqui no discipulado que a gente fala um pouco mais sobre isso. Temos também uma sala na nossa igreja, na I9, né? Testemunha de Cristo Sem Medo. Quando a quarentena acabar e voltarmos, você vai poder prosseguir na sua sala, onde está sendo preparado para isso, né? Mas a pergunta é: somente alguns que vão evangelizar? Ou isso é para todos? Ou é para um grupo seleto? Ou é só para pastores? Ou só para missionários? Como que fica isso? Vamos ver aqui então. Primeiro vamos entender o que significa a palavra evangelho e evangelismo. Você tem ideia do que significa isso? Vou dar aí uns segundos para você pensar o que significa a palavra evangelho, o que significa a palavra evangelismo. Bom, evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, quando nós falamos de evangelho, nós estamos falando de boas notícias. Quando nós falamos de um povo evangélico, é um povo que traz boas notícias.
Agora, que boas notícias são essas? Que boas novas são essas? Olha, as boas notícias significa que Jesus morreu por nós, né, para nos salvar dos nossos pecados. Então, o evangelismo nada mais é do que contar para outras pessoas a respeito das boas notícias, das boas novas, de que Jesus Cristo morreu para nós, por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Evangelismo, então, não é nada, nem um bicho de 7 cabeças. Evangelismo é simplesmente nós deixarmos as pessoas conscientes de que elas são pecadoras e que o pecado as afasta de Deus, as separa de Deus, e que o pecado gera a morte. E morte significa exatamente separação. Ou seja, os pecadores estão separados de Deus aqui na terra e pós-morte também ficarão eternamente separados de Deus. Porém, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, não morram, mas tenham a vida eterna. Evangelismo é isso. Não passa disso, é algo simples. Só que precisa de algumas coisas para que se evangelize, né? E essas coisas, elas são importantes. Precisa, obviamente, que você seja a pessoa que vai evangelizar, seja convertida. É também necessário que a pessoa conheça quem é Jesus. É necessário que essa pessoa tenha uma vida com Jesus. É necessário que essa pessoa também saiba responder perguntas que a pessoa que vai estar sendo evangelizada muito provavelmente fará essas perguntas, não é? E essas perguntas, elas só podem ser respondidas por pessoas que vivam Jesus Cristo intensamente nas suas vidas. Então, é por isso que é importante que a pessoa que vai evangelizar, ela tenha uma certa vivência já com Jesus, algum conhecimento bíblico, não precisa ser um conhecimento profundo, mas que tenha uma experiência de salvação muito bem fundamentada no seu coração. Esse ministério é um ministério para todos os cristãos, o evangelismo. Nós conversamos aqui, fizemos essa pergunta no começo dessa aula, é só para o pastor? É só para missionários? É só para evangelistas? É só para um pequeno grupo? Não, é para todos. Quando nós olhamos essas duas passagens bíblicas, nós vamos ver a primeira, que é conhecida como a Grande Comissão, em Mateus 28:19, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, aqui nós vemos uma ordem do Senhor Jesus para todos os cristãos. Voltei. Minha cachorrinha estava desesperada para vir para a aula. É verdade, ela fica aqui comigo. Durante o culto, está aqui. Durante a aula, está aqui. Ela já está aprendendo a ficar de joelhos, levantar os bracinhos e orar. Estou brincando, né? Mas muito bem, ela chegou aqui. Muito bem. Então, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Esta é uma ordem que Jesus traz para todos os cristãos. Todos os cristãos, eles são chamados, ou melhor dizendo, enviados a estarem evangelizando e fazendo discípulos de todas as nações. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5:18, diz que Jesus nos deu o ministério da reconciliação. Aqui, então, há uma oportunidade de ministério. Muitos cristãos falam, qual é seu ministério? Não, não tenho ministério. Lá na igreja o ministério é para poucos, isso e aquilo. Não, meu irmão, há um engano muito grande nisso. O ministério é para todos. Todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus recebem o ministério da reconciliação. Que é reconciliação? É trazer de novo a amizade aqueles que estavam brigados, inimigos. E nós sabemos
então, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. O ministério, a palavra ministério significa serviço, serviço para Deus. Então, todos os cristãos têm um serviço de levar as boas novas do Senhor, do Cordeiro, para reconciliar, através do sacrifício do Senhor Jesus, reconciliar os homens e Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, é que essa pergunta ela foi respondida também. O ministério de evangelismo é para mim, é para você, é para todas as pessoas. Pessoas não, todos os cristãos, todas as pessoas que entregaram sua vida a Jesus. Qual é o desejo de Deus para o homem? Quando Deus criou o homem, o desejo dele qual que era? Era criar o homem à imagem e semelhança dele, e que tivesse comunhão eterna para com o homem. Porém, o homem sucumbiu à tentação e pecou, e foi, então, expulso da presença de Deus, né, e de tudo aquilo, de todo o projeto que Deus tinha para ele. Muito bem. E agora, então, já que o homem virou as costas a Deus, então, está tudo acabado? Não, não. Olhe esta passagem. 1 Timóteo 2, de 3 a 5. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que essa passagem está dizendo? Que é agradável diante de Deus, Ele quer que todos os seres humanos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui então está dizendo, só existe um Deus. Não é? Nós vimos ali, irmãos, que todos os outros deuses que foram criados, não é? Alá, podemos ver até mesmo a idolatria de Maomé, podemos ver Buda, podemos ver outros deuses que foram... Não existem. Só há um Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. E só existe um mediador, um Salvador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem para morrer os nossos pecados. Então, essa passagem ela é muito interessante para nós entendermos o quê? Que Deus quer que todos sejam salvos. Mas vamos voltar um pouquinho aqui nesta passagem de Romanos. Agora, olha só, aqui diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, no versículo 13. Mas olha só, como, pois, eles vão invocar? Invocar é chamar para perto, trazer para si. Como invocarão aquele em que não creram? Como que vão crer? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, né? Agora, como vão ouvir se ninguém vai falar? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue, não há quem fala? E como pregarão se não forem enviados? Então, veja bem, se a vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos precisam ouvir. E quem vai falar? Eu e você, os cristãos. Então, esse é um papel, irmãos, é um papel que Deus deixou aos cristãos, à igreja cristã. Não deixou aos governos, não deixou aos reis, não deixou aos poderosos. Deixou aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Eu e você. Então, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E esta é a vontade de Deus, uma das que todos sejam salvos. Né? Veja bem, entenda aqui o que Deus está falando, o que a palavra está falando, de que todos se salvem. Não é só um grupo. Deus não escolheu um grupo para ser salvo. Deus elegeu, Deus, melhor dizendo, predestinou toda a raça humana a ser salva. Porém, só serão salvos aqueles que ouvirem e se arrependerem dos seus pecados.
É aí que nós entramos, ok? Muito bem. Mas então, como fazer o evangelismo? Agora eu me converti, né? Entendi que eu preciso ter uma vida com Jesus, entendi que eu preciso conhecer Jesus cada vez mais, e isso vou fazer através da palavra, dos cultos, da escola bíblica, vivendo intensamente e verdadeiramente o cristianismo, né? Isso eu já entendi. Mas como eu vou, então, falar para as pessoas? Como? Eu não fiz seminário, eu não fiz teologia. Como que eu vou evangelizar? Irmão, você não precisa, para evangelizar, passar pelo seminário. Você não precisa passar fazer teologia, precisa ser cristão. Por quê? Como fazemos evangelismo? Olha só, Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis então minhas testemunhas. O que precisa é o poder do Espírito Santo para estar evangelizando. Como fazer evangelismo? No poder do Espírito Santo. Entenda uma coisa, olha, eu acabei de pregar aqui, agora, no domingo de manhã, né? Você escutou, você participou do culto, né? Onde nós falamos dos não salvos. Os não salvos, os pecadores, os ímpios, eles não têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Quem entregou sua vida a Jesus, quem arrependeu-se dos seus pecados, e agora, então, o Espírito Santo habita na vida do crente. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quando você entregou sua vida a Jesus, você recebeu o Espírito de poder, e você recebeu este poder para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o que é estar testemunhando? Nada mais é do que contar o que você tem presenciado, experimentado, através desta nova vida que o Senhor Jesus te deu. Ou seja, nada mais é do que falar da tua vida de cristão. Isso é testemunhar. Há uma confusão muito grande, que as pessoas pensam que testemunho é falar de bênçãos. Não. Testemunho é falar de Cristo. A palavra testemunho, testimonia, no latim, significa a perfeita expressão de Cristo. Quando a palavra diz que seremos testemunhas do Senhor Jesus, é que nós seremos a perfeita expressão de Cristo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, meu irmão. Olha só que coisa linda. Deus, quando você pega a palavra do Senhor, e lá em Gênesis, capítulo 1, diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A Trindade ali estava, né? Criando o homem à imagem e semelhança de Deus. Sabemos que é a imagem moral de Deus, a imagem de justiça de Deus. O caráter de Deus foi impresso em nós. Porém, o que ocorreu? Quando o homem pecou, a imagem de Deus ela foi completamente desfocada, né? É como se tivesse colocado um borrão aqui na frente dessa câmera e você não consegue me ver direito, está tudo desfocado. Não dá para ver a imagem de Deus em mim. Porém, quando nós nos convertemos a Deus, a Jesus Cristo, a imagem e semelhança do Senhor começa a ser restaurada. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer restaurar a imagem e semelhança dele que foi desfocada com o pecado. Ou seja, conforme nós vamos andando com o Senhor, a imagem vai sendo restaurada. Ou seja, testemunha é isso, é mostrar com a sua vida quem é Cristo. É isso. Não há dificuldade, não há problemas. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus Cristo em nós.
nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos projetos, nos nossos conselhos. E muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas vêm e perguntam para nós: o que há de diferente em você? Eu vejo que você é diferente, né? Eu tive até uma experiência esses dias. Eu vou muito aos Correios, né? Vou praticamente todos os dias aos Correios para levar os livros, ora vendidos. E aí, então, uma moça nova que entrou nos Correios, ainda não me conhecia, e eu estava um dia ali aguardando, e essa moça olhou para mim e falou assim: o senhor tem alguma coisa diferente. Eu vejo na sua face alguma coisa diferente. E aí a moça que estava do lado, que já me conhecia, sabe que eu sou pastor, que eu sou cristão, ela disse assim: sabe o que é? Ele é cristão, ele é crente, ele é um pastor. Então, essas coisas, elas são tremendas, né? Porque as pessoas começam a ver Cristo em nós. Então, é assim que nós devemos testemunhar, né? Evangelizar. É desta forma, aproveitando as oportunidades. Colossenses 4:5 diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Que de fora? De fora da igreja, de fora da família da fé. Nós temos que nos portar com sabedoria para com estas pessoas que não são de dentro da igreja, aproveitando as oportunidades. Ou seja, você viu ali, aquela moça do correio aproveitou uma oportunidade. Ele é crente. Ele é um crente em Jesus Cristo, né? E aí eu fui falar para a moça, né? Eu falei assim: realmente, eu sou crente, eu sou um cristão, né? E essa moça me pediu oração. O senhor pode orar por mim, né? E aí então você aproveita a oportunidade e fala do Senhor Jesus com pouquíssimas palavras, né? E as pessoas, elas acabam se convertendo. O evangelismo nada mais é do que oportunidades que Deus nos dá para que nós estejamos levando-as até o Senhor Jesus. Não é difícil. Não é difícil porque é no poder do Espírito Santo. Quando você perder o medo, perder a vergonha, e olha, isso é normal, isso é natural. Todo cristão passa por uma fase de medo de testemunhar, de evangelizar ou até mesmo de vergonha. Não se sinta constrangida, não se sinta mal. Todas as pessoas passaram por isso. Até eu me lembro quando, do início da minha conversão, que eu ouvia, né, dentro da igreja: você precisa dar frutos, você precisa... A gente se sente até às vezes pressionado, né? Isso é muito ruim, mas não se sinta pressionado, não se sinta pressionada, constrangida a ter que falar, né? Você vai ver que um dia você vai perder este medo ou a vergonha, ou até encarar este momento, meu irmão e minha irmã, e você vai ver, né, que você está muito mais preparado do que você pensa. Na hora que você vê, as lágrimas já estão correndo dos olhos daquela pessoa, né? E depois é sua hora de chorar, né? E tem pessoas que aí então falam assim: puxa, é isso? E se apaixonam pelo evangelismo e tornam-se grandes evangelistas. Coisa maravilhosa, coisa linda, viu? Muito bem, irmãos. Então, era exatamente isso aqui que nós estávamos separados para trazer para você hoje. Você vê que é muito bonito e é muito tranquilo fazer evangelismo. Nós, da igreja, vira e mexe, nós trazemos alguém para dar um curso, um workshop, um treinamento sobre evangelismo, né? Para auxiliar as pessoas, trazendo até algumas ferramentas. Porque daí também podem entrar a criatividade das pessoas. Você que tem, por exemplo, habilidades manuais, você pode fazer o evangelismo através do artesanato, das habilidades. Nós já vimos uma vez um rapaz que ficou o culto inteiro pintando um quadro na igreja. Ou seja, você pode usar das tuas habilidades. Sabe cantar?
faça, cante, compõe uma música que fale de Jesus, você pinta bem, faça através disso, né? E assim por diante. Mas é muito maravilhoso, é muito tremendo o evangelismo. Muito bem, é isso que nós temos para falar no final desse capítulo 6, que é na página 54, existem ali 4 perguntinhas, o que significa evangelho, né? Nós já vimos, né? Boas notícias, boas novas. Por que pregar o evangelho é importante? Não é verdade? Por que é importante? Dá uma olhada aí de novo nessa aula, até falei aí de algumas passagens bíblicas, né? De que forma podemos pecar? Eu não falei a respeito sobre pecado, né? O autor aqui colocou, tá, algumas formas, né, das pessoas pecar. Eu não abordei isso porque não era o alvo desta matéria, certo? O importante de você saber que o pecado nada mais é do que transgressões voluntárias da vontade conhecida de Deus, ou até mesmo a quebra da lei do amor, isso é pecado, tudo aquilo que ofende Deus, né? E existem diversas maneiras que podem acontecer, nós não estamos aqui para ensinar isso, né? Como podemos pregar o evangelho é a 4ª pergunta, né? E aí então você tem já uma base para boas respostas, né? Muito bem, na semana que vem nós vamos entrar na lição 7. E olha que tema legal. É um tema bom, bacana, eu gosto de falar disso. Todo nazareno gosta de falar do fruto do Espírito Santo, né? É o que nós vamos falar na semana que vem. Coisa gostosa, coisa linda. Eu espero que você esteja sendo abençoado, abençoada com essas aulas, né? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, convide alguém para se inscrever também no nosso canal, esteja conosco nos cultos online, porque tem sido bênção, não é? Logo, logo nós estaremos juntos de novo para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom domingo, que Deus te abençoe, até às 18h30, quando nós vamos ter novamente o nosso culto de celebração, de adoração ao Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Beijo no seu coração. Tamo junto. Deus abençoe. Amém.